Ai, galera, pô, ainda bem, gente, ainda bem, que maravilha, gente. Pô, um resultado pra dar sorriso, pra gente ficar feliz, né, cara, porque 50 Fluminense jogando muito mal, hoje não jogou muito mal, hoje não jogou muito bem também, eu acho que foi uma atuação honesta, uma atuação boa atuação. Mas, antes de mais nada, né, fui na veia, muito feliz, né, muito especial. Com vitória, né? Vitória, né, meu filho? Vitória! Vitória pra vocês. Vitória pra mim, vitória pra você. Pontuar, né? Pô, baita vitória, um baita chute do Guga. Bela atuação de alguns jogadores. Baia entrou. E pra fechar, um beijo, Ryan. Um beijo. Um B de beijo pro Ryan. Realmente que a hora de provocar é fazendo 1-0. Só fica esse disclaimer. Um beijo, beijão, 5 beijos pra você. Agora vamos lá. Vamos lá com o jogo, né? Que o Vasco ele sai na frente do Fluminense num gol que a gente meio que já se irrita bastante, né? Que a bola aérea do Fluminense é muito ruim, muito fraca. Irrita muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente. A bola do Fluminense é assustadora. E mais uma vez, uma coletânea de erros, né? Com a falta boba do Freitas, era 5-2 o contra-ataque que o Vasco fez. 5-2 o Freitas faz a falta no Ryan e sai o gol nisso. O jogador, não lembro qual, cruza a bola na área, acho que era o Piton, cruza. Ninguém acompanha o zagueiro do Vasco faz o gol. O Gustavo Fábio sai mal e o Vasco faz 1-0. E a gente fica naquela situação, levar gol de bola aérea de novo, sair atrás do placar de novo. Será que dá para reverter? Como é que o time vai se portar? O time se portou muito mal no início, o Freitas errou de novo, teve uma boa chance do Vasco, teve uma outra também que saiu cara a cara o Ryan de novo, foi um personagem do jogo, né? Saiu cara a cara o Ryan e o Fábio consegue pegar. Nesse momento já tava muito esquisito, né? A situação do Fluminense estava muito estranha. O Vasco estava muito bem no jogo depois do gol, cresceu bastante. Destacar também, né? Porque ganhou a atuação do VAR, que demora pro VAR. Eu achei a câmera errada também para escolher a linha de impedimento. Mas enfim, eu acho, foi o que eu falei, tá? Na hora do gol, eu acho que o cara que estava impedido não participa. Não foi o Luiz Gustavo, não, foi o João Vitor que fez o gol. O Luiz Gustavo estava impedido. Ele estava impedido, mas eu não acho que ele participa. O jogador faz o gol do Luiz Gustavo. Cismei com o Luiz Gustavo. O João Vitor vai e sobe sem estar impedido. Não, achei falta no Fábio também. Achei que o Fábio foi mal no lance do gol. Mas o Fluminense consegue empatar. Vou até ver aqui. Com quantos minutos depois? Foi os 42, eu acho que fez aos 25, até que demorou. É porque foi o que eu falei, né? O Fluminense não estava muito bem, sentiu bastante o gol do Vasco. O Freitas é um jogador horroroso, meu Deus do céu, é um jogador muito de deficiência técnica, tem muita deficiência técnica, o Freitas. Mas apesar disso, o Fluminense consegue buscar um gol de empate, uma boa jogada do Arias e um lançamento depois do Guga, que foi o cara do jogo, né? Querendo ou não. Primeiro porque fez o gol e deu a pré-assistência, né? Porque foi um gol contra, mas participou do primeiro gol, fez o segundo gol e tem acho que um atrito com o Diniz, né? O Diniz provavelmente tem algum problema com o Guga, porque no final da passagem o Guga mal entrava, era preterido para qualquer um na lateral direita. Então acho que teve algum problema, acho que com a relação entre os dois, e o Guga parecia que estava mordido, querendo muito. E a situação do Samuel Xavier não jogar, eu acho que calhou certinho para o Guga fazer a diferença. Mas enfim, o primeiro tempo foi assim, o segundo tempo foi... Não senti o Vasco tendo muitas chances. Eu vou até olhar aqui a estatística aqui do primeiro tempo. Você olha que o Vasco finalizou 4, acertou 2 vezes no gol, melhor que o Diniz, né? O Fluminense mantendo o padrão, né? 10 finalizações no primeiro tempo, 3 no gol, um aproveitamento horroroso de finalização de 30% do Fluminense, que se mantém. E no segundo tempo a gente enxerga, aí sim a gente enxergou o Vasco, o Vasco do Diniz, não, o Fluminense final Diniz, Cruzeiro também Diniz, que foi o Vasco tendo mais a bola, mais posse de bola, finalizou 3 e não acertou gol em nenhuma. O Fluminense finalizou 7 e acertou 2, mantendo a média horrorosa, mas... Enfim, não foi um segundo tempo muito agitado. Na minha visão, não foi assim que a gente lembra de chances marcantes. Eu acho que é muito mais de erros, né? Teve o chute do Everaldo, aquele que o Léo Jardim pega. Não acho que seria gol, mas pelo menos dar uma levantada, um escanteio, enfim, mas... Escanteio do Fluminense fraquíssimo, né? Impressionante com bola de escanteio. O Fluminense não leva perigo nenhum, impressionante.
E caminhando para o jogo, o final do jogo, eu já achando que ia terminar empatado. E não, mas não. Guga recebe na entrada da área, livre, e dá um chutaço. Me lembrou o gol do Fred, tá? Contra o próprio Vasco, 2020. Ele recebe ou do Nenê ou do Ganso, eu acho que foi do Ganso. Dá um chutaço também. Porque o Fernando Miguel chega a encostar na bola, a bola entra. E hoje também o Léo Jardim chega a encostar na bola e a bola entra. Então 2-1 Fluminense, aí depois disso praticamente teve jogo. O Fluminense conseguiu evitar que o Vasco conseguisse produzir. Teve só um lance, né, que esse me incomoda bastante, que deixou o Léo Piton... O Léo Piton... Esqueci o nome dele, gente. Lucas Piton sozinho cruzou na cabeça do Verratti. O Verratti cabeceou pra fora. Acho que nem partida ruim do Verratti, mas eu acho que dá pra destacar, porque o Verratti ele sempre faz gol contra o Fluminense, né? No jogo contra o Fluminense. Aí ele marcou gol contra. Eu acho que abalou ele não conseguiu fazer gol no Fluminense. Mas de qualquer forma, falar um pouco da escalação, falar das mexidas do Renato, não vou me estender muito, porque foi o que eu falei, valeu o resultado, a atuação era em segundo plano. E mesmo assim, a atuação acho que foi ok. Acho que é muito pelo retrospecto. Se você olha o retrospecto do Renato contra o Diniz, são 11 jogos, 6 vitórias do Renato, ou 7, não sei se são 11, mas eu acho que são 11. 6 ou 7 vitórias do Renato, 4 empates e uma vitória do Diniz. E eu custei pra lembrar, tá? Apesar de ser um jogo muito marcante, eu esqueci que era esse jogo, que esse jogo era contra o Renato. E foi muito circunstancial também, foi nesse 5x4 lá, da forma que foi. Então o Diniz tem extrema dificuldade para enfrentar o Renato. Vamos ver qual vai ser a entrevista do Renato. O Renato também que para pontuar muito para baixo, muito estranho, parece sem motivação, sem vontade. Muito esquisito o Renato. Mas enfim, não tô aqui para falar do sentimental do Renato, vou falar da escalação. Samuel Xavier fora e o René entrou no lugar do Fuentes. Não vou falar que a partida do René foi ruim, mas não gosto do René. Dito isso, eu acho que é situacional essa entrada do René, tá? É mais para marcação, não achei subidas dele boas. No primeiro tempo teve um lance que me chocou. Não, foram uns 2 lances. Um que ele sozinho cruza todo torto, o outro que era para ele cruzar, ele chuta e todo torto também. Ele não conseguiu acertar nem o gol. O chute dele foi reto pro lado, tá ligado? Não foi reto pro lado, né? Foi pro lado. Muito ruim o chute do René. Mas de qualquer forma, uma partida boa do René. Meio de campo, tirando o Lima, eu gostei do Hércules, gostei do Martinelli, correram, demonstraram vontade. Eu acho que isso foi o principal, tá? No início do jogo, você via que estava diferente. O time estava querendo. E a gente compra a ideia de um time querendo. Serna querendo muito, não conseguiu, eu acho que transformar a querência dele em chances de gol, em gols, mas quis muito. E parabéns para ele. Everaldo também conseguiu ser útil dessa vez, mas continuo com o mesmo prognóstico, né, com o mesmo pensamento com relação a Everaldo. Não serve para mim, mas fez uma partida honesta hoje. O Arias foi bem, não vem sendo o que eu espero dele, mas também não é abaixo. Bem, o quê? Do Guga que fez o gol, já falei. O Fábio, não gostei da partida do Fábio, mas enfim, não é toda a partida que ele vai jogar bem. Thiago Silva, partida honesta, nada demais. E o Fred já falei mal. Aí ele mexe no time, bota o Ganso não entrou muito bem, mas enfim, deixa passar. Paulo Baia entrou, me irritou bastante, mas ele não comprometeu, ainda bem, mas me desespera cada vez mais o protagonismo de Paulo Baia. Entrou o Ricardo Felipe e Ignacio, o Ricardo Felipe não conseguiu desenvolver muito também, acho que o jogo está muito encaixotado, ele quase conseguiu uma boa jogada, mas não deu certo. E o Ignacio entrou só para furar a bola. Enfim, foi uma atuação, acho que boa, nada para iludir, mas enfim, sorrindo. Realmente, dessa vez, não é sorriso irônico, não é rindo de deboche, foi realmente alegria. Hoje foi um jogo que, pelo menos, a gente conseguiu sair feliz. O Fluminense tinha que vencer do Vasco e tinha que vencer do Diniz. Foi o meu discurso e eu falei que tinha que ser e pelo menos aconteceu. Muito feliz pelo resultado. Quinta-feira é contra o Caldas e domingo é contra o Inter. Continuo com o mesmo pensamento. O Inter está numa situação estranha. Vai jogar final de semana, vai jogar agora no final de semana. Vai depois jogar vida na Libertadores. Se for eliminado, vai estar numa situação assim tenebrosa. Então é isso. É uma situação muito esquisita o Inter. E o Fluminense pode se aproveitar disso. Então são 2 jogos até o Mundial, se não me engano. Então o Fluminense tem que fazer bonito e jogadores que não estão rendendo ou que podem render mais, que é o caso do Fuentes, tem que aparecer. Eu não quero render no Mundial. O próprio Canóbio
Prefiro ele do que o Paulo Baier 1000 vezes. Mas para mim o titular é o Serna. Keno de novo fora, situação estranhíssima. Mas enfim, isso já passou dos 10 minutos. Só salientar de novo. Baita vitória. Baita vitória. Vamos fazer o B aqui, o B. Fazer o B. B de baita vitória. Com o dedo fica esquisito, né? Mas mensagem pra vocês, ó. Big beijo. É isso, galera. Até o jogo contra o Once Caldas, sem estresse, com felicidade, pelo menos agora, um sorriso no rosto. Porque a gente tá precisando de pelo menos um jogo pra dar aquela animada, né? Porque não vinha animando. Mas hoje deu uma animada. Tomara que vire a chavinha, porque tá na knock knock, portinha no Mundial. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, fortalece aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!